A gente está numa série, finalizando a série sobre voar, alcançar lugares altos, sobre visualizar o seu futuro, sobre se posicionar sobre a sua vida. E essa mensagem, eu vou falar aqui nessa noite, dicas, pontos, para você alcançar lugares altos. Amém? Então, a mulher sunamita e o seu filho. Então, eu vou ler aqui do 8 ao 16. Vamos lá. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço, Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu nos tem tratado com tanto carinho. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama. E chamando ela se pôs à porta. Disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Amém. Eu vou ficar até aqui. Eu tenho certeza que você já ouviu diversas vezes essa mensagem. E como essa mulher, ela traz uma grande resposta. O próprio pastor Neto já ministrou aqui algumas outras vezes, falando sobre a determinação dessa mulher. Ela é uma mulher exemplo para as mulheres dos nossos dias. Ela é uma mulher exemplo para a igreja. Então, mas eu quero me deter apenas até esse verso 16, eu não quero entrar na questão da morte e da ressurreição do filho dela. O que é que está acontecendo aqui? Eliseu, ele continuou o trabalho, o ministério profético de Elias. Elias foi um profeta maior antes de Eliseu, e existia nesses dias, nos dias de Samuel, nos dias dos reis, uma escola de profetas. O profeta Samuel, ele começou uma escola de profetas. Se você for ler lá no início de Samuel, ele é filho da promessa, filho de Ana, ele foi entregue na casa do Senhor, ele cresceu aos pés de um grande sacerdote dos seus dias, mas só que nos dias de Samuel, era escasso Deus falar com os homens, era escasso a voz de Deus, era escasso a palavra de Deus. E Deus levanta Samuel como precursor, como um homem que iria iniciar um projeto, uma escola de profetas. Então Deus extingue uma geração e começa uma nova geração ali no ministério sacerdotal e profético por Samuel. E Samuel começa uma escola de profetas. Samuel ungiu Saul, o primeiro rei, ungiu Davi, o segundo rei. E nos dias de Samuel ele foi fazendo discípulos, profetas. E isso foi passando de profeta para profeta, chegou até Elias, chegou até Eliseu. Então Eliseu, ele estava aqui cumprindo um ministério que existia, irmãos, há mais de 200 anos, desde os dias de Samuel. Então, isso era passado, essa escola de profetas era passado de profeta para profeta, e existiam diversos profetas nesses dias. E Eliseu, nesse ministério profético, ele se movia de um lado para o outro, para ensinar e para fazer novos discípulos, novos profetas. E aqui ele está indo, provavelmente do Monte Carmelo, para uma outra cidade, provavelmente Samaria. E ele passa por uma cidade chamada Sunem. O que é essa cidade? Essa cidade é uma cidade simples, pequena, é uma vila. Uma cidade que não era muito desenvolvida, uma pequena vila no meio do caminho. E era necessário que ele passasse por esse caminho,
uma cidade não muito desenvolvida, que pertencia à tribo de Isacar. A Bíblia fala que Israel ela foi dividida em 12 tribos, como se fosse 12 estados. E essa cidade, a cidade de Sunem, estava na tribo de Isacar. O que é interessante sobre a tribo de Isacar? A tribo de Isacar era como uma das outras tribos, mas ela tinha homens especiais. Nos dias de Davi, a Bíblia fala que existiam 200 homens. Coloca, por favor, Guga, 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Fala que existiam 200 homens, que eles eram peritos da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Em outra versão, dizem que esses homens, eles eram conhecedores dos tempos e dos sinais. O que é interessante, essa primeira dica que eu quero deixar para você, o primeiro alerta para que você venha desenvolver uma vida espiritual e alcançar lugares altos. Você precisa ser como essa mulher sunamita, que era da tribo de Isacar, que herdou desses homens a sensatez de discernir tempos e estações. A Bíblia fala que Eliseu, ele passou por essa cidade, e não foi uma vez só, ele passava por essa cidade. E nessa ida e vinda, a mulher percebeu que existia algo diferente naquele homem. E ela começou a oferecer um pão. E Eliseu não apenas passava, mas Eliseu passava e parava. Eliseu começou a passar e parar. E ela decidiu ir além, e ela percebeu. Eu quero dizer que você precisa perceber coisas ao seu redor. Você precisa atentar, se ligar, acordar. Não podemos viver uma vida em Cristo, na igreja, em comunhão, e vivermos da mesma forma sempre. Já diz alguém aí fora, você jamais obterá resultados diferentes se continuar fazendo a mesma coisa. Você precisa perceber as coisas que estão ao seu redor, pessoas, circunstâncias, oportunidades. A Bíblia fala que essa mulher, ela percebeu. Você é responsável para perceber as coisas que estão ao seu redor. Você é responsável para saber se vai ou se fica. Você é responsável para saber se entra ou se sai, se aceita ou se nega. Amém? A Bíblia fala que nos últimos dias haveriam sinais nos céus. Nós somos responsáveis para analisar, estudar, entender os sinais que estão nos céus, os sinais que estão ao nosso redor. É como você dirigir um carro numa rodovia. Você está a 100 km por hora, mas você não pode deixar de perceber os sinais que estão ao seu redor, certo? Para que você evite algum acidente. Você está dirigindo o seu carro, você precisa prestar atenção nos sinais que o seu carro está emitindo. Uma luz que acende, ou uma zoada estranha. Agora, por exemplo, eu vim da minha casa para cá e eu percebi que tem uma zoada estranha no meu carro. Isso me liga um alerta, eu preciso urgentemente entender o que é que significa isso. Quais são os sinais que estão na tua vida, ao teu redor? Existem sinais. Deus, Ele chama a tua atenção. Ele deseja que você aprenda a andar nos caminhos corretos. Deus deseja que você venha alcançar lugares altos. Você precisa estar atento aos sinais. A Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Existe um propósito da sua vida. Existe uma missão, existe um destino, existe algo que você foi levantado por Deus para fazer. Cada geração tem a sua chance, você tem a sua oportunidade. Não perca tempo, atente-se para os sinais que estão ao seu redor. Amém? Essa mulher, ela percebeu, ela era da tribo de Isacar, provavelmente ela herdou isso.
você está na casa do Senhor, constantemente nós desenvolvemos isso uns aos outros, nós buscamos desenvolver isso nas pessoas. Fica ligado nos detalhes, presta atenção, amém? Essa mulher, ela percebeu que ele era um homem de Deus, e o que é que ela fez? Ela percebeu e ela agiu. A Bíblia fala aqui no verso 9, disse ela ao seu marido, eu vejo que este que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Ela percebeu. Talvez você esteja percebendo coisas que você precisa mudar, costumes que você precisa deixar, pessoas que você precisa parar de andar, de se relacionar. Queridos, existem pessoas que sugam a nossa energia, são verdadeiros vampiros. Vocês conhecem? Vocês não percebem isso? Pessoas que constantemente chegam para você com palavras de desânimo, com derrota, elas nunca estão para cima. Toda vez você acorda, está até animado, mas de repente ela manda uma mensagem. Estou falando ela, parece que é costume de mulher. É a pessoa. De repente a pessoa manda mensagem. Eu tenho um grande amigo, que ele é assim. Mas às vezes eu não estou com paciência. Às vezes eu percebo que ele está me contaminando. Às vezes eu percebo que eu começo a me tornar pessimista também. Quais são as atitudes que você precisa tomar? Qual é a posição que você precisa decidir hoje? Eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito de Deus tem trazido sinais ao teu redor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele queima o teu coração e está te mostrando situações que você precisa mudar. Eu tenho certeza que Deus tem levantado pessoas para te ajudar. Porque ainda que você seja insensível para ouvir a voz de Deus, para estar ligado no Espírito, Deus, ele convoca os seus santos, aqueles que estão ao seu redor, para te trazer uma palavra, para te trazer uma direção. Amém? Essa mulher percebeu, e essa mulher agiu. E era difícil para ela, porque ela vivia numa sociedade difícil, onde a mulher não tinha voz. Se hoje as mulheres têm dificuldade de expressar a sua voz, o que vamos dizer aqui de provavelmente 1000 anos, 900 anos antes de Cristo? Essa mulher, ela tinha uma situação difícil, porque ela percebeu algo, ela sabia que precisava fazer, mas ela não tinha condições de fazer, porque dependia de outro. Mas isso não impediu dela se levantar e tentar. Talvez você esteja preso nesses argumentos, nessas desculpas. Ah, mas é tão difícil, não depende de mim. Olha o meu marido, olha a minha esposa, olha o meu trabalho. Quais são as desculpas? Desculpas e desculpas. A Bíblia fala que Jesus, ele conta uma história, irmãos, de que um grande homem preparou um banquete e convidou os nobres, convidou diversas pessoas, e ele saiu de porta em porta convidando, e ele chegava para um e convidava para aquele banquete, para aquele noivado, para aquele casamento dos seus filhos, e um inventou uma desculpa, aí ele foi para outro, o outro inventou uma desculpa, ele foi para o terceiro, e o terceiro inventou uma desculpa. Olha, sempre vão existir desculpas. A questão é o quanto você está disposto a fazer. O quão alto você está disposto a voar. Aonde você está disposto a chegar. Qual é o teu desejo? Se você entende isso, você deixa as desculpas para trás. Você se levanta e faz. Essa mulher se levantou, no verso 9 diz, disse ela ao seu marido, eu percebo que ele é um grande homem de Deus. No verso 10 diz, vamos fazer isto. O que é que você precisa fazer? O que é que você precisa fazer? Primeira coisa, primeiro sinal que eu quero deixar para você aqui, nessa noite. Perceba os sinais, se levante e mude. Existem amigos, eu tenho amigos de muitos anos, que chegaram na igreja antes de mim. Eu tenho pessoas que eu conheço, quando era amigos de infância, amigos de 10 anos, quando eu tinha 10 anos, 12 anos.
Recentemente, passou na frente da minha casa um amigo de adolescência. E ele passou, e na hora que ele me viu, ele parou o carro. Cara, que saudade, a gente se abraçou, conversou. E quando a gente começou a conversar, eu pensei que ele estava vivendo há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Parecia a mesma vida. Eu falei, cara, cadê a tua esposa? Ah, não deu certo. Cara, cadê os teus filhos? Ah, estão por aí. Cara, o que você está fazendo da sua vida? A mesma coisa de sempre. Sabe o que muda? Não é porque eu sou melhor do que ele, é porque eu decidi algumas coisas que ele não decidiu. Recentemente eu estava aconselhando um jovem, um homem, que teve 3 casamentos incertos, difíceis. Um homem que teve 3 casamentos falidos. E ele bateu no meu ombro e falou, porque você é um cara de sorte. Você é um cara de sorte. Você achou a pessoa certa. Você tem 20 anos com a mesma mulher. Você é um cara de sorte. Continuei caminhando com esse rapaz. Ele é empresário, bem-sucedido na sua vida profissional, financeira, não na sua vida sentimental e familiar. Às vezes a gente não entende isso, ser bem-sucedido. Eu bati no ombro dele e falei assim, você tem sorte, porque você nasceu num berço de ouro, e tudo que você herdou foi o trabalho do seu pai. Rapaz, esse cara pirou. Esse cara cresceu, ele olhou para mim, eu falei, cara, eu vou apanhar agora. Ele falou, é o quê, rapaz? Como assim? Você não sabe o duro que eu dei. Porque quando eu estava na barriga da minha mãe, a minha mãe estava aqui, limpando o balcão, e eu já estava trabalhando na barriga da minha mãe. Porque eu, quando tinha 5 anos de idade, eu aprendi a passar troco. Porque quando eu tinha 10 anos, eu já estava botando meu negócio. Porque quando eu tinha 15 anos, eu tive que deixar. Esse cara me deu uma lição de vida. Eu bati no ombro dele e falei assim, as suas decisões te trouxeram aqui, assim como as minhas decisões fizeram com que o meu casamento estivesse desse jeito. Quais são as tuas decisões? Se posicione. Vocês estão me entendendo, irmãos? Deus tem te dado sinais, e em vão será, você não põe em prática. Amém? Segunda coisa, essa mulher tinha um contentamento no seu coração. O profeta chega para ela e fala, olha, você tem nos agradado de tal forma, o que é que eu posso fazer para você? Disse Eliseu, disse Eliseu a Geazi, chama ela, tu nos tem tratado, verso 13, com tanto carinho, agora o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale ao rei? Eliseu, irmãos, ele era o líder desta escola de profeta. Elias era um cara sensacional, Elias foi um cara que não morreu, Elias foi arrebatado, ele pegou a carona com um carro de fogo e foi para o céu, e o manto de Elias caiu sobre Eliseu, e todo mundo reconhecia a unção que estava sobre Elias e a porção dobrada que estava sobre Eliseu. Eliseu exercia uma influência entre os reinos e entre os líderes daquela época, de tal forma que ele poderia conseguir qualquer coisa. E ele pergunta, olha, você quer que eu peça alguma coisa ao rei? Você quer que eu peça alguma coisa ao capitão do exército? Às vezes a gente fica aqui mendigando alguma coisa com o vereador, né? Prefeito, fulano de tal, político, olha, agora é época de eleição, o que é que a gente vai conseguir? Eliseu propõe um encontro direto com o rei. E ela fala assim, eu não preciso de nada. Ela tinha um contentamento no coração. Sabe o que é contentamento, irmãos? Contentamento é como Paulo ele fala, eu sei passar a privação, eu sei passar a prova, e eu sei estar em abundância. O contentamento é você dar glória a Deus, quando você está almoçando um banquete,
E você, no seu coração, conseguir dar glória a Deus, quando você não tem nada para comer. Isso é um contentamento. E isso é difícil, mas é um exercício que nós precisamos desenvolver. Essa mulher, pode ser que você venha me dizer, mas no verso 8 diz que era uma mulher rica. É muito fácil ter contentamento quando se é rico. Eu quero te dizer, existem coisas que o dinheiro não compra. Você sabia disso? Existem muitas coisas que o dinheiro não compra. E mesmo assim, é necessário que haja um contentamento. Porque essa mulher, ela não tinha um filho. Mas em momento nenhum, ela externou aquilo. Ela estava em paz. Ela estava resolvida. Ela entendia que a vida dela era plena e completa, com ou sem coisas que ela desejasse. Você precisa desenvolver isso no seu coração. Amém. Que haja um contentamento no seu coração. A gente vive uma sociedade hoje que ela nos extingue. Não, qual é a palavra? Como é que eu poderia dizer? Ela nos inquieta. Uma sociedade que toda hora nos impulsiona a desejar mais, desejar coisas. Vivemos no consumismo. Nos constrange. É essa palavra boa. Porque se você não tem, você fica envergonhado. Queridos, eu cheguei há 2 semanas, nós fomos entregar as pizzas para a criança, no projeto Voo de Esperança, e a gente chegou num Bom Viver, no conjunto José Ronaldo. Quando eu cheguei, irmãos, parecia que eu era Bolsonaro no meio de um discurso. Foi tanta criança que brotou do chão que eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Era tanta criança que me abraçava, e ela olhava, é você que é o pastor que vai trazer pizza? Irmãos, eu fiz um vídeo assim, por alto, tinha 100 crianças. Era tanta criança. E aí eu peguei o telefone para fazer o vídeo, falei, pastor Neto, corre, que os meninos estão doidos aqui, estão subindo pelo carro. E na hora que eu peguei o telefone para fazer, ele ficou olhando assim, iPhone, deixa eu ver qual é o iPhone X, fulano. E ficou, como é que uma criança dessa sabe o que é iPhone, irmãos? Irmãos, eu não sei mais o que é iPhone X, 11, 12, eu não sei mais, porque para mim se torna igual. Mas um menino lá, de 10 anos de idade, ele sabe distinguir o que é um do outro. Porque essa sociedade está sempre nos obrigando a viver isso. E se você não tem o que é da moda, e se você não está no que é do topo, você é um coitado, você é um ninguém. Como é que eu vou desenvolver o contentamento no meu coração, se a sociedade me diz que é correto viver dessa forma? A cada ano há um carro novo, a cada ano um celular novo, a cada ano uma marca nova, algo novo. O consumismo está sempre nos cercando. A gente olha na rede social, e o que a gente vê na rede social? As pessoas que estão lá no topo, vivendo, curtindo. Irmãos, nos 10 mandamentos diz, nós não vivemos pela lei, não seguimos mais os 10 mandamentos, seguimos os 2 mandamentos que Jesus nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas um dos 10 mandamentos estava escrito, não cobiçar. E hoje nós vivemos a sociedade que mais cobiça. Cobiçamos tudo, cobiçamos todos, cobiçamos os cargos, as roupas, os bens. Vocês me entendem? Contentamento. Essa mulher tinha um contentamento no seu coração. Segunda coisa, contentamento. Queridos, o que essa mulher fez? Ela decidiu construir um quarto, um lugar. O segredo da tua vida, da minha vida, o segredo da nossa vida é entender que existe um lugar. Existe um lugar. Você precisa encontrar esse lugar. E na sociedade que nós vivemos, é difícil encontrar. Construa esse lugar. Construa um lugar.
para ser o seu esconderijo, para ser o seu secreto. Que lugar é esse? No início da Bíblia, diz que esse lugar se chamava Éden. Depois, com o passar do tempo, Jesus ele diz que esse lugar se chama o teu quarto. Quando Jesus estava com a mulher samaritana, ela perguntava: qual é o lugar que nós devemos adorar a Deus? Jesus fala: nem em Jerusalém, nem neste lugar, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Busque um lugar, busque o teu secreto, busque o quarto. Aqui no verso 10 diz: façamos-lhes um pequeno quarto no terraço, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Você precisa encontrar um lugar para pertencer, um lugar para descansar na cama. Você precisa ter uma cama neste lugar, um lugar de descanso. É impossível você ter uma experiência com Deus, ouvir a sua voz, se você não chegar no ápice do descanso, do conforto. Salmo 131 diz assim: como uma criança desmamada para com a sua mãe, assim é a minha alma para contigo, ó Deus. Certamente fiz calar e sossegar a minha alma. Este é o segredo de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós buscamos um lugar, às vezes nós pensamos que o lugar é a igreja, é um lugar fixo, físico. Muitas vezes nós vamos para um congresso, vamos para um mover, vamos para algo diferente. Esse lugar é o teu secreto. E nesse lugar você precisa fazer calar a sua alma, as inquietações e os desejos do teu coração, e descansar nos braços dele. Amém? Nesse lugar é um lugar de descanso. Nesse lugar tem uma mesa, e mesa é lugar de comunhão. É um lugar onde você senta para ouvir e falar, para conversar com Deus. É um lugar onde você senta e externa a sua alma. A mesa é um lugar precioso. Eu vim de uma cultura onde a minha casa, os meus pais, não costumavam fazer refeições na mesa. A mesa era apenas o lugar onde nós fazíamos o banquete, botava toda a comida, todo mundo vinha, colocava, fazia o seu prato e cada um se espalhava pela casa. Mas Fernanda veio de um costume diferente, onde todos os dias eles sentavam na mesa e comiam. E Fernanda, ela implantou isso na nossa casa, e como é precioso sentar à mesa. É o lugar onde as nossas filhas, elas contam como foi o dia. Elas compartilham os problemas que tiveram na escola. É o lugar onde a gente senta e conhece um ao outro. Deus, Ele te chama neste lugar para uma mesa de comunhão. Amém? Nesse lugar existe um trono, uma cadeira que representa o único lugar digno, o único digno de ser sentado neste trono, neste lugar, é Jesus. Um trono. Que não haja outro no seu coração, que não haja outro ao seu redor, que você entenda que só Cristo é o Deus absoluto e que Ele rege a sua vida. Amém? E nesse lugar, um candeeiro que traz luz e direcionamento para a sua vida. Amém? O Senhor te chama a voar, a alcançar lugares altos. O Senhor, Ele te espera lá. Ele tem segredos para te contar. A Bíblia fala: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. A Bíblia fala: buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém?